chegou o momento do mercado financeiro com os meus amigos Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Em destaque, o crescimento da economia brasileira. Com vocês, amigos. Boa tarde, Caniato. Cláudia, boa tarde a todos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro pela Jovem Pan News, com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Começamos o dia hoje falando do índice de atividade econômica do Banco Central, registrou um aumento de 0,34% em fevereiro. A gente tem um gráfico aqui e esse resultado representa uma melhora na comparação com janeiro, quando o próprio IBCBR, também conhecido como prévia do PIB, sofreu uma queda de 0,73%. Então aqui vocês podem ver, essas séries são sazonalizadas, o Banco Central estava em dívida, porque já estava atrasado, enfim, atualizou. O número veio bom. Eu vou pedir para o pessoal colocar o acumulado dos 12 meses. Então, esse é um que dá uma leitura melhor no meu entendimento. A gente está comparando a variação dos 12 meses com os 12 meses imediatamente anteriores. Isso é um gráfico que pouca gente sabe fazer a conta, por isso que a gente não vê em outros veículos. Aí sim a gente pode mostrar que subiu 4,82% nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2022 contra os 12 meses encerrados em fevereiro de 2021. A leitura, Luiz, é que o PIB vai se recuperando lentamente, mas é, sem dúvida, uma recuperação. Aqui fica claro, né? É o que a gente chama de exemplo de livro, né? O indicador, ele está sendo divulgado, mas o mercado já esperava algo mais ou menos nessa linha, eu diria aí que não surpreendeu muita gente. É verdade, Sam. Agora, a gente tem que chamar a atenção também que, embora esse acumulado de 12 meses, 4,82%, seja um número expressivo, ao longo do ano haverá uma desaceleração, tanto que a projeção para o ano inteiro é no crescimento entre 0,5% e 1%. Daqui a pouquinho, aliás, nós vamos mostrar aqui os números do Boletim Focus. Antes disso, nós temos um problema que o Sam até mencionou, que é o atraso na divulgação dos números pelo Banco Central, porque a greve dos servidores está na fase sanfona. Uma hora tem greve, outra hora não tem greve, e neste momento, essa nova fase está atrapalhando, inclusive, a consulta daquele dinheiro esquecido em diversos bancos. Muita gente descobriu que tinha R$5, tinha R$10, e agora, quando chegou a grande fase de sacar o dinheiro, a próxima etapa, infelizmente, vai atrasar. Quem vai explicar pra gente isso ao vivo é a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde. De que forma, então, essa greve do Banco Central está atrapalhando as pessoas que têm dinheiro para consultar? Olha, eles estão com um problema em todo o sistema. Hoje o sistema está suspenso. Se a gente entra no site do Banco Central, por exemplo, vê a seguinte mensagem: consultas temporariamente suspensas para aprimoramento do sistema. Diz também que em breve uma nova data para reabertura vai ser divulgada para novas consultas, resgates dos saldos existentes e, inclusive, vai ter a possibilidade de resgate de valores de pessoas já falecidas. Enquanto isso, os técnicos do BC estão trabalhando para garantir que o sistema volte com força, volte com confiança. A greve estava suspensa na semana passada e vai ser retomada amanhã. Mesmo assim, esse sistema que permite a consulta, né, de valores a receber não conseguiu voltar a funcionar de forma correta. A expectativa era de que hoje fossem abertas novas consultas, mas isso não deve acontecer. O Banco Central admite que não sabe exatamente quando vai ser possível fazer essa nova consulta. O que a gente sabe até agora é o seguinte: nessa segunda fase serão R$4 bilhões. São 4 bilhões que vão ser distribuídos para correntistas que tiveram aí algum tipo de dinheiro bloqueado. E só para a gente ter uma ideia, nessa nova fase vão ser 7 novas fontes também de recursos. Entre eles, tarifas cobradas indevidamente e que ficaram retidas nos bancos, parcelas de operações de crédito que também estavam retidas e também contas de pagamentos pré-pagas que já tinham sido encerradas, mas que estava ainda com um saldo positivo. Todos esses valores vão ser devolvidos para os seus proprietários quando reabrir o sistema.
Qual que é o grande problema que a gente está vendo aqui em Brasília? Muitas categorias estão se mobilizando pedindo reajuste de salário. O Banco Central reclama que eles pedem uma recomposição salarial de 27%, que não conseguiram conversar nem com a Casa Civil, nem com a presidência do Banco Central, e o governo só está sinalizando nesse momento com reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos federais. Então aí é uma chiadeira geral aqui em Brasília e várias categorias, como auditores fiscais, pessoal além do Banco Central, tem auditores fiscais, pessoal inclusive da Polícia Federal está ameaçando paralisar suas atividades por conta desse reajuste. Luciana, você me dando aqui, obrigado aqui pela participação no mercado financeiro, mas eu fiquei com uma dúvida. A greve começa amanhã, eles já fizeram algumas semanas de greve, eles têm um prazo de greve, vai ser por prazo indeterminado. Qual que é a fala aí, pelo menos a sua percepção sobre o que acontecerá a partir de amanhã em relação ao Banco Central? Olha, não tem sinalização de negociação. O grande problema é esse. É uma greve por tempo, uma paralisação por tempo indeterminado. Já tinha tido uma greve no início de abril, já havia tido uma paralisação. Eles suspenderam essa paralisação do dia 20 de abril até agora, o dia 2 de maio. Mas há uma operação padrão acontecendo no Banco Central. Aí a gente conversa, né, com assessores, eles explicam para a gente o seguinte: para manter funcionando outros serviços, como o Pix, por exemplo, não houve nenhum tipo de problema no Pix. Então, para manter serviços essenciais funcionando, foi necessário escolher aí o que dá atenção nesse momento de mobilizações. Então, esse sistema de valores a receber, que precisava ser atualizado, ser modernizado, ser revisto em alguns pontos, acabou ficando mais comprometido. Mas, assim, uma nova paralisação começa amanhã e ninguém sabe exatamente até quando vai, porque o governo já avisou que não tem dinheiro suficiente para aumentar esse valor para as categorias, a não ser que escolham categorias específicas para dar o reajuste agora em 2022. O presidente Jair Bolsonaro queria dar reajuste só para a Polícia Federal. Por isso que a gente está vendo aí o Banco Central, auditores e várias outras categorias aqui em Brasília se mobilizando para também tentar garantir um valor extra. E o Ministério da Economia lembra que não tem dinheiro suficiente para pagar um reajuste maior, ainda tem problema com a legislação eleitoral. Obrigado, Luciana. Pois é, muito fácil, né? Você ser da elite do serviço público, fazer greve, tem estabilidade no emprego, salário em dia, assim é fácil. Eu quero ver fazer greve no setor privado com risco de ser demitido, né? Aí vamos ver se eles teriam coragem, né? Bom, por falar em contas públicas, não tem dinheiro, como bem explicou a repórter Luciana Verdolim, mas surpreendentemente tem dinheiro para Estado e município. Olha só, as contas da União, Estados e municípios, quando somadas, fecharam no azul em fevereiro em 3,4 bilhões de reais. O número foi divulgado hoje pelo Banco Central, representa o melhor resultado para o mês desde 2012, quando as contas fecharam com saldo positivo de 9 bilhões e meio de reais. Detalhe, o que gerou esse superávit não foi o cofre da União, foram os cofres de estados e municípios. O que só reforça a minha tese de que quando os governadores reclamaram de que não podia reduzir IPI, porque a redução do IPI ia afetar os cofres estaduais, estavam reclamando de barriga cheia. Estão aí os números para provar que estados e municípios estão no azul, enquanto o governo federal está no vermelho. Bom, o Ibovespa opera em baixa no dia de hoje. A gente vai dar uma olhadinha no gráfico. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A baixa chegou a ser maior lá pelo meio-dia e agora ela ameniza. O Ibovespa, nesse momento, uma queda de 1,66% aos 106.087 pontos. Isso porque o mundo inteiro está preocupado com o que vai acontecer nos Estados Unidos. A maior parte dos analistas entende que o governo americano, na verdade, o Banco Central americano, o Federal Reserve, aumentará 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Isso é o maior aumento em 20 anos e motivo para muitos desconfiarem de uma recessão futura no mercado americano, maior economia do mundo, que se alastraria por várias bolsas. Então, o mundo inteiro operando no negativo e, obviamente,
mercados emergentes, como é o nosso caso, sofrendo mais. Não só tem impacto na Bolsa, como também tem impacto no dólar, na moeda. Vamos dar uma olhada? O dólar sobe bem hoje, sobe 1,54%, negociado por R$ 5,05. O euro sobe também 1,09%, aos R$ 5,30. E o Bitcoin, que sofreu no final de semana, agora recupera pouquinho, marginalmente, recupera 0,22%. Bitcoin, que chegou a ultrapassar 40 mil em vários pregões esse ano, agora está 38.576. Então, tudo vai depender, Luiz, do que os especialistas chamam de super quarta, dia que será decidido os juros por aqui e nos Estados Unidos. Verdade, Sami. Por falar em especialistas, o mercado financeiro voltou a elevar suas projeções para a inflação deste ano. De acordo com o relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central, que vocês observam aqui na tela, o IPCA deve fechar o ano em 7,89%. Foi a 16ª alta consecutiva para a inflação prevista pelo Boletim Focus. Claro que o teto da inflação já foi para as cuscuias, né? O teto era de 5%, esquece, não será cumprido, não tem jeito, né? Agora, em relação ao PIB, aí sim uma boa notícia, a previsão é que a economia cresça um pouquinho mais, 0,7%, mas continua sendo o famoso PIBinho. As estimativas relativas à Selic e ao câmbio ficaram estáveis na última semana. Para os juros, o mercado projeta uma taxa básica de 13,25% ao ano e para o dólar, até o final do ano, a previsão é de um patamar de R$ 5,00 ao fim do dia 31 de dezembro. O advogado e contador Márcio de Lima Leite assumiu hoje o comando da Anfave, entidade que representa as montadoras com fábricas no Brasil. O repórter Marcelo Matos acompanhou a cerimônia e conversou com o novo presidente da associação sobre os desafios do setor. Boa tarde, Marcelo. Olá, a Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores aqui do Brasil, tem um novo presidente, está ao nosso lado aqui, o Márcio Lima, que acabou tomando posse nessa segunda-feira aqui em São Paulo. Márcio, qual que é o principal desafio que a gente observa para o setor que passou por pandemia, teve o recorde lá, 3,8 milhões em 2012, mas nós tivemos crises financeiras, agora guerra, pandemia, o setor tem capacidade para produzir 5 milhões de veículos. Como chegar nesse número num mercado tão desafiador como o brasileiro? Bom, primeiro nós estamos vivendo hoje um momento específico da economia e um momento global, né? Estamos uma questão inflacionária, uma questão de desorganização da cadeia de produção, mas agora o que a gente percebe é que a indústria vive um novo momento. Nós temos desafios e isso requer um senso de urgência. E esse senso de urgência, ele está muito evidente quando conversamos com os diversos setores, com as diversas entidades, com o próprio governo, e temos percebido uma resposta muito interessante. O Brasil tem uma capacidade hoje de 4,5 milhões de unidades, nós temos um mercado que tem tudo para crescer a médio prazo, nós temos a questão de uma motorização, índice de motorização ainda muito baixo quando comparamos com outros países, nós temos uma frota de veículos que envelheceu nos últimos anos, nós não temos uma frota moderna de veículos, então, e temos produtos de primeiríssima linha. Então a ideia é que naturalmente com a redução da taxa de juros, com um acesso maior ao crédito, uma estabilização da economia, naturalmente vamos retomar esse mercado e com uma velocidade que o Brasil está acostumado a ter. O setor reclama justamente dessa carga tributária que é altíssima, reclama por uma reforma tributária e o brasileiro não consegue mais encaixar um veículo 0 quilômetro, não tem mais carro popular, é tudo na casa de 80 para cima. O que pode ser feito daqui para frente para aproximar justamente o consumidor daquele produto? Novamente, a questão da pandemia trouxe sim um impacto bastante significativo, mas a gente percebe claramente as coisas acontecendo, a economia voltando a ter uma velocidade interessante, a taxa de juros é fundamental. Se queremos crescer o mercado, nós precisamos crédito em condições mais acessíveis. Hoje, praticamente, estamos falando de 26%, 27% de taxa de juros ao ano para aquisição de um automóvel, de um veículo. É alto e isso acaba afastando o consumidor, principalmente aquele consumidor de entrada. Mas acreditamos que isso é um momento específico que estamos vivendo. Há uma tendência de queda de juros e também de uma menor pressão inflacionária para um futuro breve. Para nós fecharmos, o setor vai se encontrar com o ministro Paulo Guedes da Economia. Independente do resultado das eleições, a reforma
tributária é fundamental, é inadiável para o próximo presidente? Eu penso que a reforma tributária é fundamental para agora, né? Nós estamos trabalhando e há uma percepção que o Congresso Nacional está bastante imbuído nisso, também o governo federal, governos estaduais, o empresariado, a sociedade de uma forma geral. Então é um processo de amadurecimento do que vem acontecendo, mas sem dúvida a reforma, o primeiro passo foi dado. Hoje há um certo consenso do que nós precisamos, do que nós queremos e como acelerar a tão sonhada reforma tributária. A redução do IPI anunciada pelo governo, a segunda redução, é vista pelo setor como algo fantástico, é de fato uma evolução quando falamos de redução da carga tributária e desoneração da indústria. Isso é muito importante e isso está na pauta amanhã com o ministro Paulo Guedes, onde os CEOs, os representantes de todas as montadoras estarão presentes para apresentarmos o diagnóstico e propostas para o futuro. Márcio Lima, novo presidente da Anfávia, muito boa sorte para o senhor ao longo aí desse mandato. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos então com Márcio Lima, novo presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores aqui do Brasil. Retornamos agora aos nossos estúdios. 2h57. Um rápido comentário sobre a indústria automotiva, que está com uma ociosidade aí cerca de 50%. A gente tem capacidade para produzir 4,5 milhões de veículos. Vamos produzir, na melhor das hipóteses, a metade disso esse ano, com dois problemas. Do lado da oferta, não tem chip, não tem peça para produzir veículo. E do lado da demanda, consumidor enfrentando um crédito muito caro por conta da alta de juros. E a gente já sabe que crédito caro gera endividamento e, em última análise, inadimplência, Sami. E por falar nisso, endividamento e inadimplência das famílias bateram um novo recorde em abril. O repórter Daniel Lian traz ao vivo mais informações. Lian, boa tarde. Notícia boa, pelo visto não, né? Não, Sami, infelizmente não. Houve realmente um aumento, né? 77,7% das famílias brasileiras têm algum índice de endividamento. Pelo menos estes foram os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio. No mês de março, este índice era de 77,5%. Mas na comparação com o ano passado, esse endividamento é ainda maior das famílias brasileiras, subiu 10,2 pontos percentuais, porque no ano passado era de 67,5%. Já em relação à inadimplência, também é o maior patamar da série histórica, que começou no ano de 2010. 28,6% das famílias estão endividadas, das famílias brasileiras, têm algum tipo de dívida e em atraso, enquanto na comparação com o mês de março, 27,8%, este foi o índice apontado no mês de março. Na comparação com o ano passado, com o ano de 2021, houve um salto de 4,3 pontos percentuais. Já em relação aos brasileiros que não têm condições de pagar as suas dívidas, aí sim esse percentual chega a 10,9%. Então este é o panorama do endividamento dos brasileiros e também da inadimplência. Muitos brasileiros não podendo pagar aí as suas contas com 10,9%. Não é fácil, ainda mais com a expectativa de alta.